No dia em que fui nomeada diretora executiva da maior agência de publicidade de Lisboa, o auditório estava repleto de executivos, jornalistas e colegas de trabalho. Em vez de agradecer aos investidores como todos esperavam, peguei o microfone com as mãos trêmulas e declarei em voz alta: "Não estou aqui sozinha. A mulher que me ajudou a chegar até este momento é a minha parceira, Isabel Santos, e sem ela, nada disto seria possível." Um silêncio mortal caiu sobre a sala e eu vi os rostos dos meus pais, que tinham vindo para celebrar a vitória da família, empalidecerem de horror ao reconhecer Isabel ao meu lado. Naquele momento, soube que o passado que eu tinha enterrado há 10 anos estava prestes a ressurgir com toda a força. Os flashes das câmaras dispararam como tiros. O presidente do conselho, um homem de 50 anos com gravata impecável, tossiu nervoso e tentou retomar o discurso oficial, mas a multidão já murmurava. Eu mantive o olhar fixo em Isabel, que estava na primeira fila com o vestido azul simples que eu tanto amava, os olhos dela cheios de orgulho e medo ao mesmo tempo. 10 anos antes, na pequena aldeia de Évora, no Alentejo, tudo tinha começado de forma bem diferente. Eu tinha 25 anos, trabalhava como assistente numa pequena agência de Lisboa e vivia ainda na casa dos meus pais aos fins de semana. Isabel era professora de literatura numa escola secundária. Conhecemo-nos numa feira do livro em Lisboa, trocámos olhares durante uma palestra sobre poetas portugueses e em poucas semanas estávamos apaixonadas de uma forma que nunca imaginei possível. Escondíamos tudo. Encontros em cafés discretos, cartas escritas à mão que eu guardava numa caixa debaixo da cama. Mas uma noite, a minha mãe encontrou uma dessas cartas enquanto arrumava o meu quarto. O grito dela ainda ecoa na minha memória. "Sofia, o que é isto? És doente?" O meu pai, um homem rígido que passava a vida a trabalhar na vinha e a frequentar a missa todos os domingos, não disse uma palavra. Limitou-se a apontar para a porta e a dizer: "Sai desta casa. Não quero uma filha assim." O meu irmão mais velho, Miguel, que sempre fora o orgulho da família, ficou calado no canto da sala, mas viu desprezo nos olhos dele. Fui posta na rua com uma mala e 200 euros. Não voltei mais a Évora. Lisboa tornou-se o meu refúgio e a minha prisão. Arranjei um quarto minúsculo em Alfama e comecei a trabalhar como louca. Isabel foi a única que ficou. Ela pagou metade da renda nos primeiros meses, cozinhou para mim quando eu voltava exausta das reuniões e repetia sempre: "Tu vais conseguir, Sofia. O mundo lá fora é maior que a aldeia deles." Graças a ela, entrei na agência onde agora sou diretora. Ela revisava os meus projetos à noite, sugeria campanhas que ninguém mais via e segurava a minha mão quando eu chorava de cansaço. Mas nunca falávamos do futuro em público. Portugal mudara muito desde 2010, o casamento igualitário era lei, mas nas famílias tradicionais do interior nada mudara. Agora, no palco, com o contrato da promoção na mão, eu sentia o peso de todos aqueles anos. Os meus pais levantaram-se devagar. A minha mãe apertava a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. O meu pai, com o rosto vermelho, murmurou algo ao ouvido de Miguel. Eu continuei: "Isabel não é apenas a minha parceira. Ela é a razão porque esta empresa cresceu 20% no último ano. As ideias dela salvaram 3 campanhas que estavam condenadas." Aplausos tímidos começaram, mas eu vi as câmaras a focar nos meus pais. Eles saíram da sala sem olhar para trás. Eu sabia que aquele gesto era o início de uma guerra que eu não podia evitar. Depois da cerimónia, os jornalistas cercaram-me. "Sofia Mendes, isto é uma declaração pública? A sua família aprova?" Eu respondi com calma, mas por dentro tremia. Isabel aproximou-se e pegou na minha mão diante de todos. "Estou orgulhosa de ti", sussurrou ela. Naquela noite, no nosso apartamento com vista para o Tejo, celebramos com vinho do Douro e riso nervoso. Mas o telefone não parava de tocar. Mensagens da família: "Traíste-nos. Como podes fazer isto connosco?" Miguel enviou uma mensagem curta: "Espero que estejas feliz. Perdeste-nos para sempre." Eu chorei nos braços de Isabel, mas pela primeira vez não escondi as lágrimas. A manhã seguinte trouxe os jornais.
Diretor assume orientação sexual em evento corporativo. Escândalo na família tradicional alentejana. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Eu entrei na sala com a cabeça erguida, mas sabia que o preço estava apenas a começar. A reunião do Conselho foi mais dura do que eu imaginava. O presidente, Dr. Almeida, bateu com a caneta na mesa e disse sem rodeios: Sofia, compreendemos a sua sinceridade, mas isto afeta a imagem da empresa. Temos clientes conservadores no interior. Vão cancelar contratos? Eu respondi com dados. Os números mostram que a diversidade atrai talentos jovens. Perdemos 2 grandes contratos no ano passado por causa de campanhas antiquadas. Isabel ajudou-me a modernizá-las. Mas as caras à volta da mesa não mudaram. Um dos sócios mais antigos, amigo do meu pai de longa data, murmurou: a tua família é respeitada em Évora. Isto vai manchar o nome deles. Saí da sala com um aviso oficial: melhora a percepção pública em 30 dias ou reavaliamos a sua posição. Em casa, Isabel preparou o jantar em silêncio. Eles vão ceder, disse ela. Tu és boa demais para eles perderem. Mas eu vi a preocupação nos olhos dela. Nessa mesma semana, o meu irmão Miguel apareceu em Lisboa sem avisar. Encontrámo-nos num café perto da agência. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. A mãe não dorme há 3 noites. O pai diz que nunca mais vai falar contigo. Como pudeste fazer isto no dia da tua promoção? Era para ser o orgulho da família. Eu tentei explicar: Miguel, eu escondi-me durante 10 anos. Perdi a minha casa, os meus amigos de infância. Isabel foi a única que não me abandonou. Agora sou diretora graças a ela. Não posso continuar a mentir. Ele riu com amargura. Mentir? Tu chamavas-lhe amizade. A mãe encontrou as cartas e quase teve um ataque. Nós protegemos-te durante anos, e tu pagas assim? A conversa terminou com ele a levantar-se e a dizer: escolhe. A família ou essa mulher. Voltei para o escritório com o coração apertado. No final do dia, recebi um e-mail anónimo de um colega: cuidado. Há quem esteja a recolher provas antigas para te derrubar. Comecei a suspeitar que alguém da família estava a alimentar a imprensa. Isabel e eu decidimos passar o fim de semana em Cascais para respirar. Caminhámos na praia, de mãos dadas pela primeira vez em público. Lembras-te quando nos conhecemos na Feira do Livro? Perguntei. Ela sorriu. Tu tinhas um livro de Sofia de Mel Brainer debaixo do braço e olhaste para mim como se o mundo tivesse parado. Aquela recordação aqueceu-me. Mas ao regressar a Lisboa, encontrei uma carta na caixa de correio. Era da minha mãe: se não retratares o que disseste na televisão, consideramos-te morta para nós. O teu pai teve uma crise de tensão. A culpa é tua. Eu li em voz alta para Isabel. Ela abraçou-me sem dizer nada. Na segunda-feira, a agência perdeu 2 clientes importantes. O diretor financeiro chamou-me, eles citaram o escândalo como razão. Eu passei a noite a rever contratos, a tentar salvar o que podia. Isabel ficou acordada comigo, a sugerir estratégias. Tu não estás sozinha, repetia ela. Mas eu sentia o peso. O meu telefone tocava com números desconhecidos, jornalistas, primos distantes, até o padre da aldeia. Todos queriam comentários. Eu recusava, mas a pressão crescia. No final da semana, o Conselho anunciou uma conferência de imprensa para clarificar a posição da empresa. Eu soube que era o momento de decidir. Ou me calava e perdia Isabel para sempre, ou enfrentava tudo. Escolhi o segundo caminho. A conferência de imprensa foi transmitida ao vivo. Eu subi ao palco ao lado do presidente. Antes que ele falasse, peguei no microfone e disse: agradeço a oportunidade de esclarecer. A minha relação com Isabel Santos é real, duradoura e parte da minha vida. Não vou pedir desculpa por ser quem sou. O presidente tentou interromper, mas os jornalistas já te esperavam perguntas.
A sua família reagiu? Isto afeta a sua carreira? Eu respondi com calma, a minha família escolheu o silêncio. Eu escolho a verdade. Isabel esperava-me nos bastidores. Abraçámo-nos longe das câmaras, mas alguém fotografou mesmo assim. No dia seguinte, os títulos explodiram. Diretora desafia família tradicional em direto. A agência perdeu mais um cliente, mas ganhou 3 novos de empresas progressistas. O conselho dividiu-se. Alguns apoiavam-me em privado, outros pediam a minha demissão. Nessa tarde, o meu pai telefonou pela primeira vez em 10 anos. A voz dele tremia de raiva. Tu mataste a tua mãe de desgosto. O Miguel vai casar em breve e não te quer no casamento. Se não retratares, nunca mais voltas a Évora. Eu respondi, pai, eu amo-vos, mas não posso viver a vossa mentira. Ele desligou. Isabel propôs que fôssemos visitar os pais dela em Coimbra. Eles eram mais abertos, professores reformados que aceitaram a nossa relação desde o início. A mãe dela abraçou-me, tu és como uma filha. Mas mesmo ali, o telefone tocou. Era o Miguel outra vez, a mãe está no hospital. Ataque de pânico. Dizem que foi por tua causa. Eu senti o chão abrir. Isabel viu a minha cara e disse, vai lá. Eu fico aqui. Eu conduzi até Évora em 4 horas, o coração a bater descontrolado. No hospital, a minha mãe estava pálida na cama. O pai e o Miguel estavam ao lado. Quando entrei, o silêncio foi pesado. Vieste para acabar com ela de vez? Perguntou o meu pai. Eu aproximei-me devagar. Mãe, eu nunca quis isto. Mas esconder-me destruiu-me durante anos. Ela virou o rosto. Miguel puxou-me para o corredor. Vês o que fizeste? Se não voltares atrás, o pai vai deserdar-te publicamente. Eu saí do hospital sem resposta. Na viagem de regresso, chorei sozinha no carro. De volta a Lisboa, encontrei Isabel a preparar chá. Eles nunca vão aceitar, disse eu. Ela respondeu, então aceita-te a ti mesma. Eu estou aqui. Mas a pressão não parava. Um colega da agência, que eu considerava amigo, revelou numa reunião que tinha provas de que eu usara a relação para avançar na carreira. Mentira pura, mas o boato espalhou-se. Eu confrontei-o no corredor. Porquê? Ele baixou os olhos, o teu pai telefonou-me. Pediu-me para ajudar a família. A traição doeu mais que tudo. Nessa noite, Isabel e eu discutimos pela primeira vez. Talvez eu deva deixar o cargo, sugeri. Ela levantou-se. Não. Tu lutaste por isto. Eu não vou deixar que eles te apaguem. A discussão terminou em lágrimas, mas fortalecidas. Decidimos enfrentar juntas. A desgraça chegou numa segunda-feira chuvosa. O conselho convocou-me para uma votação de confiança. Antes da reunião, recebi uma mensagem de um primo. O teu pai vai publicar uma carta aberta no jornal local. Diz que te renegou. Eu entrei na sala com Isabel ao meu lado, ela insistiu em acompanhar-me como testemunha. O presidente leu os números, perdas de clientes, mas também ganhos novos. Depois perguntou, Sofia, estás disposta a emitir um comunicado neutro? Eu respondi, não. A minha verdade não é negociável. A votação foi secreta. 3 contra, 4 a favor. Mantive o cargo, mas com condições, sem mais declarações públicas. Saí aliviada, mas o telefone tocou logo a seguir. Era a minha mãe, o teu pai teve um infarte. Está no hospital. Dizem que foi o stress. Eu corri para Évora outra vez. No quarto do hospital, o meu pai estava ligado a máquinas. Miguel não me deixou entrar, ele pediu para não te ver. Fiquei no corredor a ouvir os médicos. A culpa esmagava-me. Isabel veio encontrar-me lá. Ficámos sentadas no banco do hospital até de madrugada. Eu não aguento mais este preço, confessei.
Ela segurou a minha mão, o preço da mentira era maior. Lembra-te de quem eras antes de mim. Na manhã seguinte, o pai estabilizou, mas recusou falar comigo. A mãe chorava em silêncio. Eu voltei para Lisboa com a sensação de que tinha perdido tudo. Na agência, o ambiente era tenso. Colegas evitavam-me. Um cliente importante cancelou porque não quer associação com polémica. Eu passei noites em branco a refazer planos. Isabel estava sempre lá a massajar os meus ombros, a lembrar-me dos pequenos momentos felizes, o primeiro beijo em Sintra, as viagens secretas ao Porto. Mas a pressão familiar não parava. O Miguel enviou uma mensagem: se não te retratares até ao casamento dele, a mãe diz que vai suicidar-se. Eu sabia que era manipulação, mas doía. Decidimos viajar para o Algarve um fim de semana para clarear as ideias. Na praia de Lagos, de mãos dadas ao pôr-do-sol, eu disse: quero casar contigo. Oficialmente. Em público. Isabel sorriu pela primeira vez em semanas, só quando tu estiveres livre de verdade. Naquele momento, soube que a decisão final estava perto. O clímax chegou no dia do casamento de Miguel. Eu não fui convidada, mas a mãe telefonou: se apareceres, talvez o teu pai perdoe. Eu discuti com Isabel durante horas. É uma armadilha, disse ela. Eles querem que te humilhes em público. Mas eu fui. Sozinha. Cheguei à igreja de Évora com um vestido simples que Isabel escolhera. A família inteira estava lá. Quando entrei, o silêncio foi ensurdecedor. A mãe abraçou-me chorando. O pai olhou para o lado. Durante a cerimónia, eu sentei-me na última fila. No banquete, o Miguel aproximou-se: retrata-te agora. Diz que foi um erro. A família volta a aceitar-te. Eu olhei para ele e respondi: não posso. Isabel é a minha vida. Ele virou costas. A mãe puxou-me para um canto: tu vais matar-nos a todos. Eu saí da festa antes do fim. No carro, liguei a Isabel: está feito. Escolhi. No dia seguinte, o jornal local publicou a carta do meu pai: renega minha filha Sofia Mendes por desonra à família. A agência explodiu em chamadas. O conselho reuniu-se de emergência. Desta vez, a votação foi contra mim. Fui demitida com indemnização. Eu saí do prédio com uma caixa de coisas e lágrimas nos olhos. Isabel esperava-me na rua. Abraçámo-nos ali mesmo, diante dos colegas que observavam. Os meses seguintes foram duros. Eu comecei a trabalhar como consultora independente. Perdi amigos, a herança da família, o contacto com os pais. Mas ganhei algo maior: paz. Isabel e eu casámos em Lisboa, numa cerimónia pequena com amigos verdadeiros. Os pais dela vieram. Os meus não. No dia do casamento, eu disse no discurso: escolhi o amor em vez do medo. Um ano depois, eu estava novamente de pé. A minha empresa de consultoria crescia. Isabel ensinava na universidade e publicaram um livro sobre literatura lésbica portuguesa. Vivíamos numa casa pequena em Sintra, com vista para as montanhas. Os jornais já não falavam de nós. Mas a ferida familiar nunca fechou completamente. Um dia recebi uma carta da minha mãe: o teu pai faleceu na semana passada. Ele pediu para não te avisar. Mas eu não consigo mais carregar isto sozinha. Eu chorei durante horas nos braços de Isabel. Fomos ao funeral em silêncio, de longe. A mãe viu-nos e baixou a cabeça. Não falou conosco. Miguel aproximou-se depois: ela está sozinha agora. Talvez um dia, eu respondi: talvez. Mas não vou mentir outra vez. Hoje, quando olho para trás, vejo o preço, a família perdida, a carreira interrompida, o escândalo que ainda ecoa em Évora. Mas vejo também a liberdade. Isabel e eu caminhamos de mãos dadas pelas ruas de Lisboa sem medo. A pergunta que fica é: a verdade sobre quem somos vale sempre o preço da rejeição familiar?
Verdadeiro ou falso?